Eu quero ministrar uma palavra nesta manhã, e o tema da ministração desta manhã: como atrair o favor de Deus. Diga comigo: como atrair o favor de Deus. Diga mais forte: como atrair o favor de Deus. Eu quero que você nesta manhã abra o teu coração, abra o seu espírito, porque esta manhã, esse dia vai ser marcante na sua vida. Porque você vai sair daqui, eu vou te trazer uma revelação da palavra que vai mudar a história da sua vida. Amém? Quantos recebem? Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4. Não deixe que a bondade e a fidelidade o abandonem. Amarre-as ao redor do seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Então você encontrará favor e boa reputação diante de Deus e dos homens. Pai, que nesta manhã esta palavra entre no nosso coração e que possamos sair daqui fortalecidos pela revelação da Tua palavra. Toma-nos, Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade. Eu quero ordenar agora a todo o espírito roubador que tenta roubar a boa semente de cair numa boa terra. Eu ordeno agora que bata em retirada em nome de Jesus. E eu quero declarar que esta palavra vai levar a igreja a subir um novo nível e viver um novo tempo no Senhor. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Amém. O que é o favor de Deus? O favor de Deus é um recurso dos céus que é ativado quando você honra ou quando você pratica alguns princípios. Você já viveu aquele momento que você olha e fala assim: eu não estou vendo nem o túnel, muito menos a luz no fim do túnel, e de repente as coisas começaram a caminhar e algo aconteceu, e quando você menos esperava, Deus liberou um recurso para você que você não esperava, que você não imaginava, que você não sabia de onde era, mas de repente Deus fez. Eu quero declarar que isso vai ser uma realidade na sua vida. Quero declarar, queridos, que hoje você vai aprender o caminho, a receita. Como que você vai ativar esses recursos do céu? Como que você vai ativar? Como que você vai se apropriar desses recursos do céu? Que serão uma realidade de Deus na sua vida, uma realidade de Deus na sua casa. Primeira coisa, se eu quero viver o favor de Deus, eu preciso entender o que é um posicionamento. Eu preciso estar posicionado dentro daquilo que Deus tem para mim ou aquilo que Deus quer para mim. O posicionamento, na verdade, libera o favor de Deus. Quando eu me torno uma pessoa posicionada, eu recebo, é liberado do céu o favor de Deus. Então entenda uma coisa, eu quero trazer aqui alguns princípios para você ativar, para que você viva o favor de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus é um Deus de princípios. Deus, na verdade, Ele se move, os céus se movem, não pela sua necessidade, mas o céu se move pelo seu posicionamento e pelas suas ações de fé. Imagine duas pessoas que estão passando por uma necessidade imensa. E essas pessoas elas precisam que o céu se mova em sua direção, elas precisam de um milagre de Deus na sua vida. E ela pega a palavra de Deus e ela começa a se posicionar na palavra de Deus. Por mais que ela perceba que ela está passando por uma necessidade, ela não está lá reclamando, murmurando, mas ela está confessando a palavra de Deus. E aí algumas pessoas olham para ela e falam assim: olha, parece que está tudo bem, né? Porque essa pessoa às vezes está passando por uma tempestade imensa, mas ela está posicionada. Posicionada em quê? Na palavra de Deus. Ela está posicionada em Deus. E aí a outra pessoa está tão desesperada que ela está lá chorando, ela está lamentando, ela está pulando, ela está puxando os seus cabelos. Quem você acha que Deus vai atender? A pessoa que está desesperada, chorando, lamentando, ou a pessoa que está passando às vezes por um problema, pelo mesmo problema, mas ela está fincada, firmada no princípio da palavra? Quem que você acha que Deus vai atender?
A pessoa que está posicionada. Então a primeira coisa que você precisa entender, que o céu, ele não se move por necessidades. Deus, mas o Senhor está vendo como que eu estou precisando, como que eu preciso de um milagre. Os céus não se movem por necessidade. Os céus se movem por ações, princípios de fé, por ações de fé. O céu se move pela palavra de Deus. Então não adianta, queridos, nós acharmos que, como diz o ditado, quem não chora não mama. Não adianta você achar que chorar vai fazer com que você receba, porque não é isso. O que vai fazer com que você viva o favor de Deus, ou que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida, é o seu posicionamento em Deus. Amém? Você consegue entender isso? Então a primeira verdade que você precisa entender, a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse: tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Tudo é possível àquele que tem necessidade, é isso? Tudo é possível àquele que crê. Então, princípios. Se eu quero receber algo de Deus, o favor de Deus, eu preciso me posicionar em Deus e na sua palavra, para que esta liberação seja uma verdade na minha vida. Olha o que diz João 15:7. Se vocês permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será. Qual que é o princípio? É eu permanecer na palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa permanecer em mim. Então eu preciso começar a abrir a minha visão e entender que tudo isso são princípios de Deus, princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz que foi nos dado toda a autoridade para ligar, desligar, reivindicar, cancelar. Toda a autoridade foi dada a quem? A igreja, a mim, a você. Então eu preciso começar a entender o princípio. Se eu quero receber o favor de Deus, se eu quero ativar o favor de Deus na minha vida, eu preciso entender que os princípios, eles precisam ser praticados. Então muitas vezes nós queremos tantas coisas de Deus, mas nós não nos posicionamos em Deus. E é por esse motivo que nós não recebemos. Por uma falta de posicionamento nós não recebemos, e queremos receber, mas não recebemos. Então eu quero que hoje você abra o teu espírito. Se eu quero atrair o favor de Deus, eu preciso me alinhar com a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer 3 princípios para atrairmos o favor de Deus. Primeiro princípio para atrairmos, além de todos esses, da bondade, da fidelidade, do posicionamento, da palavra, eu quero marcar sua vida aqui com 3 princípios que têm o poder para atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro princípio, honra. Diga honra. Diga mais forte, honra. Diga mais forte, honra. Nós temos, queridos, às vezes uma visão equivocada de honra. E por termos uma visão equivocada de honra, nós achamos que a honra, ela não é princípio para atrairmos o favor de Deus. Porque o princípio que muitas vezes passa na nossa mente sobre honra, que honra é bajulação. É quando eu começo a bajular alguém. E aí então eu crio um bloqueio sobre a honra. Sendo que a honra é um princípio para que o favor de Deus seja atraído. Entenda uma coisa, pessoas que não prosperam no ministério, no seu chamado, é porque essas pessoas têm dificuldade em conhecer ou praticar a linguagem da honra. Essas pessoas têm dificuldade de entender e de praticar a honra. Às vezes você encontra pessoas que falam bem, que têm boas habilidades, pessoas, você olha para elas, têm unção, mas essas pessoas não desatam. E elas não desatam por quê? Porque elas não praticam o princípio da honra. E hoje eu quero que todo esse bloqueio seja quebrado na sua vida, e você vai sair daqui, você vai viver o princípio da honra como verdade de Deus na sua vida, e você vai prosperar de uma forma sobrenatural. Toma muito cuidado, queridos, porque pessoas que têm dificuldades às vezes se tornam uma pessoa cética, uma pessoa crítica.
E essa pessoa então, ela não pratica o princípio da honra pelo excesso, por ser uma pessoa muito crítica, por ser uma pessoa muito cética. Então nós precisamos tomar cuidado. Uma outra verdade que nós precisamos entender sobre a honra: tudo que Deus te pede tem uma linguagem que quer derramar sobre você. Entenda isso. Tudo o que Deus te pede tem uma linguagem que Ele quer derramar sobre você. Vamos dar um exemplo claro. Quando o Senhor olha para Abraão, Deus então promete uma geração para Abraão. Mas Deus pede o filho de Abraão. Tudo que Deus te pede tem uma linguagem que quer derramar sobre você. Então Deus promete para Abraão uma geração. Mas a prova que Abraão passou, Abraão precisou entregar o filho. E quando ele entrega o filho, Deus então lhe dá a geração. Quando a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias na terra, o que a Bíblia está dizendo? Olha, se você honrar quem te gerou, eu vou prolongar os seus dias de vida. Se você honrar quem te gerou, eu prolongo os seus dias de vida na terra. Isso é um princípio. Então o princípio da honra, queridos, é um princípio de Deus, é um princípio da palavra de Deus. A grande verdade é: o princípio que você honra, te honra. Mas o princípio que você quebra, também te quebra. Vamos pegar um outro exemplo. Provérbios 11, 25 diz assim: se você é generoso, você vai o quê? Prosperar. Agora, se você dá alívio para alguém, você recebe alívio. Se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. Então eu quero que você hoje comece a compreender que a honra me dá um acesso. Quando eu honro, eu tenho acesso. Quando eu honro a Deus financeiramente, eu tenho acesso aos tesouros dos céus. Olha o que diz Malaquias. Então, quando eu honro, eu recebo como resposta aquele nível de honra ou aquela linguagem de honra. Então, queridos, nós precisamos começar a entender e precisamos compreender esta verdade. Quando você é dizimista, quando você primicia, quando você entrega para Deus a sua fidelidade, a Bíblia promete que você agora vai ter acesso ao tesouro do céu. Então, quando eu honro a Deus com o meu chamado, quando eu honro a Deus com o meu tempo, a Bíblia diz que Deus começa a cuidar daquilo que é meu, as bênçãos de Deus vêm sobre mim. Uma outra verdade que eu preciso ter sobre honra: quando eu honro ao Senhor e o lugar onde eu estou plantado, entenda isso, quando eu honro ao Senhor e o lugar que eu estou plantado, eu então estou habilitado para desfrutar do que aquele lugar carrega. De vez em quando eu me deparo com pessoas que trabalham numa empresa e amaldiçoam a sua empresa. E eu não consigo compreender isso. Porque o princípio da honra diz que quando eu honro o lugar onde eu estou plantado, eu estou habilitado a desfrutar do que aquele lugar carrega, da prosperidade daquele lugar. Então, se você está na sua numa empresa, mas você não honra esta empresa, você não honra o seu trabalho, quer dizer, meu irmão, que você está desonrando e você vai ter a colheita da desonra. Para, meu irmão, de falar mal do teu patrão. Honra teu patrão, porque ele paga o teu salário. Ele é quem te abençoa a tua casa. Então nós precisamos começar a praticar o princípio da honra em tudo aquilo que eu quero desfrutar. Primeira coisa, aprenda a honrar seus pais, para que você então tenha dias, para que os seus dias na terra sejam prolongados. Honra teu sogro e tua sogra. Para de fazer piadinha de sogro e de sogra. Aprenda a honrar, porque o seu sogro e a sua sogra é que permitiu você casar com a tua esposa ou com o teu marido. Por que tanta piadinha
de sogro e de sogra. Eu honro meu sogro e minha sogra, que deu a minha esposa. Eu honro a minha mãe. Nós precisamos começar a entender o princípio da honra. Meu irmão, comece a honrar a igreja que você faz parte, que te alimenta todos os dias. Honra teus líderes, honra teus pastores, honra a casa que você faz parte. Nós precisamos começar a entender que o princípio da honra me leva a ter colheita sobrenatural. Então a honra gera uma habilitação sobrenatural. Diga honra gera uma habilitação sobrenatural. Quando eu honro, eu desfruto. Quando eu honro, eu recebo. Quer ver um exemplo? Quando você honra líderes, você vai desfrutar e você vai ser um líder de líderes. Então eu preciso entender que a linguagem da honra é assim que funciona. Eu preciso aprender a honrar, porque honra me dá o acesso, honra me habilita. Então quando eu honro ao Senhor, quando você honra ao Senhor com o seu tempo, talvez aquilo que demoraria 10 anos para você construir sozinho, Deus vai lá e Deus faz com que em meses aconteça, porque você está honrando a Deus com o seu tempo. E se tem uma coisa, queridos, que nunca é perda de tempo, é quando você honra a Deus. Quando você pratica o princípio da honra com pessoas, você nunca vai ser prejudicado. Então a honra, queridos, é uma habilitação para você usufruir ou para você acessar. A honra é uma semente que não depende de reciprocidade. Apóstolo, eu não vou honrar fulano porque ela não me honra. Não, ela não precisa te honrar. Você tem que honrar. Porque não depende de reciprocidade, não precisa da outra pessoa te honrar também. Tem gente que faz essa barganha, né? Se ele me honrar, eu honro também. Se ela me honrar, eu honro também. Não, você não precisa. Você tem que praticar o princípio da honra. Agora, queridos, eu quero que você... olha o que diz 1 Samuel 2,30. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Agora, assim como a honra é um princípio verdadeiro, a desonra também é um princípio. E eu quero que você, com muito temor e tremor, que você entenda isso. Toda pessoa crítica, ou toda pessoa que desonra, essa pessoa se torna uma pessoa estéril. Vamos pegar um exemplo. 2 Samuel capítulo 6, verso 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos, de alegria e de trombeta, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, o que ela fez? Ela o desprezou em seu coração. Olha só, todos nós conhecemos esse texto. A arca estava entrando em Israel, Davi vinha dançando, e de longe, Mical estava observando, diga observando. Muito cuidado, queridos, quando você de longe, você não sabe exatamente o que está acontecendo, e você começa a ter julgamentos antecipados. Davi estava celebrando ao Senhor. Davi, ele não estava preocupado com quem estava olhando ou deixava de olhar. Davi estava num projeto, e o projeto que Davi estava era o projeto de trazer a presença de Deus de volta para o lugar. E Davi então estava celebrando com toda alegria. Mas a Bíblia diz que aqueles que estavam com Davi no meio estavam ali pulando de alegria, estavam ali naquele momento tremendo, mas tinha alguém de longe. Muito cuidado, porque às vezes de longe você julga o que não deveria julgar, você fala o que não deveria falar, você faz o que não deveria fazer, porque você não está envolvido naquela situação. E a Bíblia diz que naquele momento, aquela coisa tremenda acontecendo, a Bíblia diz que Mical então, ela olhou, ela não concordou com aquilo, e ela simplesmente, ela desprezou, ela desonrou Davi no seu coração. Todo crítico, ele tem uma opinião para fazer
o que ele mesmo não faz. Todo crítico, ele tem uma opinião sobre algo que nem mesmo ele faz. Quer ver um exemplo claro? Aqui nós vemos os críticos, então, eles desprezam a alegria, a conquista. E às vezes, queridos, isso acontece na igreja. A igreja está celebrando porque estamos entrando num novo tempo, mas tem os críticos. Tem aqueles que olham e falam, não, mas eu não concordo com isso. Às vezes nós nos alegramos mais com a derrota de alguém do que com a vitória de alguém. Quando alguém testemunha, olha, troquei de carro, você se alegra ou você simplesmente faz cara feia e fala assim, deve estar roubando, hein? Toma cuidado. Nós precisamos começar a nos alegrar com aqueles que se alegram. E exatamente o que estava acontecendo ali, Davi, ele estava alegre juntamente com o povo, entrando na cidade e trazendo de volta a arca. Era um momento de alegria, mas Mical estava de longe, e Mical desprezou Davi. Entenda uma coisa, quando José, ele comenta com seus irmãos sobre os seus sonhos, a Bíblia diz que os sonhos de José, quando ele contava para os seus irmãos o odiavam ainda mais. Mas sabe por que os irmãos de José odiavam José? Cada vez que José vinha, falava de um sonho, porque o sonho de José denunciou a falta de sonho dos seus irmãos. Como seus irmãos não sonhavam, o sonho de José incomodava. Então existem coisas, queridos, que você faz que incomoda pessoas, porque denuncia a ausência de uma ação. Quer ver um exemplo claro? Quando Jesus então ele foi ungido por aquela mulher pega aquele perfume caríssimo e unge os pés de Jesus. O que os críticos de plantão fizeram? Senhor, que desperdício é esse? Senhor, que coisa maluca é essa? Senhor, o Senhor permite uma coisa dessa? E Jesus olha para eles e fala, olha, não incomode essa mulher, porque eu entrei aqui, vocês não me beijaram, vocês não me deram água, vocês não me serviram, vocês não me ungiram. Então sabe o que era a inquietação daqueles homens? Aquela mulher fez o que eles não fizeram. Aquela mulher fez o que eles não fizeram. Então quando alguém faz, incomoda aqueles que não fazem. Quando alguém age, incomoda aqueles que não agem. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos entrar aqui numa desonra, e toda desonra tem um preço. Quando uma pessoa ama a Deus com paixão, e alguém olha e fala de uma forma crítica, é porque está denunciando a falta de paixão nessas pessoas. Quando alguém está celebrando o crescimento, começa a denunciar aqueles que não crescem. Então nós precisamos abrir a nossa visão, queridos, para entender que sempre quando alguém faz algo, vai denunciar aquele que não faz. E aí nós praticamos a desonra. A Bíblia diz que Mical então ela observava quando Davi então começa a celebrar, e ela a despreza. E ela o despreza. Agora olha o que diz aqui 2 Samuel capítulo 6 verso 23. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E sabe por que Mical não teve filhos? Pela desonra. Toda desonra faz com que uma pessoa se torne infértil, improdutiva. Então diga, Senhor, eu quero honrar sempre. Diga, eu quero honrar sempre. O caminho da desonra é um caminho perigoso, porque desabilita aquilo que você poderia estar vivendo. Algo que Deus gostaria de estar levando você a fazer, você não está, por quê? Pela desonra. Então diga, eu quero honrar sempre. Diga mais forte, eu quero honrar sempre. Honra teu pai, honra tua mãe, honra teu sogro, honra tua sogra, honra o teu patrão, honra o teu trabalho, honra a tua igreja, honra seus líderes, honra, meu irmão. Para de ser uma pessoa que amaldiçoa, que murmura, que fala mal, porque você vai se tornar uma pessoa infrutífera.
Segundo princípio, então, primeiro princípio, se eu quero receber o favor de Deus, eu preciso honrar. Diga honrar. Diga mais forte, honrar. E a linguagem que eu honro, eu recebo. Então, se eu quero receber financeiramente, eu honro financeiramente. Se eu quero receber alívio, eu dou alívio. Se eu quero receber unção, eu me torno uma pessoa ungida. O que eu quero receber é aquilo que eu pratico, é aquilo que eu honro. Se eu quero ser um grande líder, eu honro os meus líderes. Se eu quero ser um bom patrão, eu honro o meu patrão hoje, para que amanhã eu seja um bom patrão. Então, tudo aquilo que eu honro, eu estou habilitado a usufruir. Segundo princípio, para atrair o favor de Deus, visão, diga visão. Diga mais forte, visão. O poder da visão. Gênesis capítulo 12, verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. Queridos, a etimologia da palavra provisão é visão, que seria uma visão antecipada. Então isso quer dizer que a provisão, ela acompanha uma visão. Diga, a provisão acompanha uma visão. Agora, entenda uma coisa, a falta de recursos está ligada à falta de visão. Você consegue entender isso? Uma visão acompanha uma provisão. E quando eu não tenho recursos, é porque me faltou uma visão. Eu preciso que você entenda isso. Olha só, a Bíblia diz que Deus dá semente ao que? Não entendi. Deus dá semente para quem? Para quem semeia. Mas primeiro eu preciso ter a visão da semeadura. Se eu não tenho a visão da semeadura, eu não vou receber a semente. Então a Bíblia está dizendo que Deus dá semente, não é para qualquer pessoa. Deus dá semente para quem tem a visão da semeadura. Então, quando nós olhamos para a provisão de Deus, existem algumas condicionais. Então, se eu semear e se eu continuar semeando, eu vou continuar colhendo. Mas se eu paro de semear, eu paro de colher. Então, Deus vai dar semente somente a quem semeia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você avançar, as portas do inferno não vão prevalecer contra você, é uma promessa. Então, para que as portas do inferno não prevaleçam, o que nós temos que fazer? Avançar. Então nós precisamos entender as condicionais que a Bíblia fala. Então a visão, ela provoca milagres, para que a provisão que fala de um recurso sobrenatural, venha sobre a sua vida, para tirar do papel uma visão também sobrenatural. Entenda uma coisa, a visão precisa ser uma visão de Deus. O sonho é do homem, mas a visão é de Deus. Então você precisa ter visão. Eu me lembro, queridos, quando nós fomos reformar esse prédio, antes de reformarmos esse prédio, eu sentava lá atrás, eu saía do escritório de dia e ficava olhando para esse prédio, sonhando com a igreja desse jeito. Primeira coisa, Deus me deu uma visão. Eu comecei a ver, antes o altar era ali do lado, aquele monte de pilares, aquela igrejinha feia. Primeiro, antes disso, né, Norberto? Quando nós, há 20 e poucos anos atrás, nós chegamos aqui, era ainda a fábrica parada da SR. E eu me lembro, nós subimos lá, tinha uma escadinha, nós subimos lá onde está aquela salinha hoje. E nós começamos a olhar e tinha uma parede, nem sei onde estava a parede, uma parede aqui. E era uma coisa terrível, tinha um buraco de jogar semente. E aí eu e o Norberto, e tinha mais alguém com a gente. Nós paramos ali, eu olhei e falei, nossa, que lugar maravilhoso. O Norberto falou assim, da onde? Isso aqui é maravilhoso. Eu falei, Norberto, isso aqui é maravilhoso, Norberto. E aí o Norberto pensou, né, esse homem surtou, tá doido, maluquinho. Mas eu vi a igreja melhor. Aí qual foi a primeira visão? Fizemos aquela mudança, colocamos o palco ali e tal, a igreja ficou uma maravilha. Mas ainda não era o que nós queríamos. E aí um dia eu sentei lá atrás, olhando de dia, comecei a olhar para tudo isso aqui e falei, gente, nós precisamos mudar. Preciso arrancar esses pilares, arrancar esse telhado e tal. Quando você tem uma visão, vem a provisão. Diga, visão sempre é acompanhada da provisão. Quando nós começamos a olhar, eu comecei a olhar e falei assim, gente, eu vou lotar esse lugar de
de cadeiras. Já estamos terminando de pagar, meu irmão. Lotado de cadeiras. O que é isso? Visão. Toda visão acompanha a provisão. Sabe por que muitas coisas, às vezes, na sua vida, na sua casa, não rompe, não funciona? Falta de visão. Às vezes a visão é uma visão limitada, uma visão míope, uma visão muito sem fé. É aquela visão assim, não, olha, primeiro não, nós não podemos ser, não estou ensinando ninguém a ser irresponsável. Mas o que eu quero dizer, às vezes a gente, em nome da fé e ser responsável, nós falamos, não, mas a gente tem que ir com calma, a gente tem que tomar cuidado, porque senão, meu irmão, muitas vezes isso é falta de visão, isso é falta de fé. E por esse motivo as coisas não acontecem. Às vezes dentro da sua casa, na sua família, na sua vida financeira, está faltando visão. Visão de pegar os seus filhos, de pegar a tua esposa e começar a buscar a Deus, pedir uma direção de Deus e começar a alinhar a sua casa dentro da vontade de Deus. Tem pessoas, queridos, que não rompem da sua vida financeira porque a escassez é tão grande que não consegue nem ter uma visão maior de sair daquela situação e crescer financeiramente. Se tornam pessoas limitadas por falta de visão. Se eu quero atrair o favor de Deus, eu preciso de visão, porque a visão acompanha a provisão. Quando eu oro a Deus, quando eu busco a Deus e quando Deus confirma, eu posso fazer, porque Deus respalda. Irmãos, entenda isso, Deus respalda. Para de ser aquela pessoa pessimista, para de ser aquela pessoa limitada, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa insegura, aquela pessoa que tudo, não, mas eu tenho medo, o medo te rouba. Você precisa de visão, meu irmão. A visão, sempre quando você tem uma visão, a provisão vai vir. E Deus não brinca, Deus não brinca. Nós vamos, queridos, entrar num tempo de expansão onde vamos abrir igrejas. Agora você acha, pô, mas nós temos dinheiro. Queridos, o dinheiro acompanha a visão. A provisão acompanha a visão. Se nós temos visão de avanço, nós vamos avançar. Então isso vai acontecer, queridos. Eu tenho profetizado todos os domingos. Nós teremos 3 cultos lotados neste lugar. Vou falar de novo, teremos 3 cultos lotados. Mas assim mesmo ficará pequeno. E muito em breve Deus vai nos dar um campus, meu irmão, onde nós vamos celebrar e vai ser algo tremendo. Sabe por que isso vai acontecer? Porque é visão de Deus para nós. Isso vai acontecer. Então nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós vamos perder a visão. Ninguém que não tem visão avança. Um dia Deus olha para Noé e fala assim: Noé, eu quero que você construa uma arca. Deus dá a visão para Noé de uma arca. Talvez se fosse você, olhava para Deus e falava: Deus, para que isso? Deus, o que vão falar de mim? Mas Deus olha para Noé e fala: Noé, eu quero que você construa uma arca, vou te falar como vai ser a arca. Meu irmão, Noé era doido. E ele concordou com a visão de Deus e deu certo. E Deus deu todo o respaldo. Agora, ele poderia estar preocupado, mas o que o povo vai falar? Um dia Deus olha para Salomão e fala: Salomão, eu quero que você construa a minha casa, mas vai ser a casa. Salomão entendeu a visão, topou e construiu. Aquilo que era um sonho se tornou uma realidade. E eu quero profetizar, meu irmão, tem muitas visões aqui que se tornarão realidade. Muitas visões que tornarão realidade, porque agora você vai agir, você vai colocar o pé sobre as águas. Para, meu irmão, saia do discurso e entra na prática. Se Deus falou, Deus respalda. Se Deus falou, Deus muda. Começa isso dentro da tua casa, muda a tua família, muda a tua casa, muda a sua vida financeira, muda a sua vida profissional, muda, peça para Deus: Deus, eu preciso de uma visão. E Deus então vai te mandar a provisão, e as coisas vão acontecer, e algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Quantos recebem? Diga: eu recebo, eu tomo posse. Eu quero profetizar que a partir de hoje, meu irmão, Deus vai respaldar a sua visão, e algo sobrenatural vai acontecer, porque a visão atrai o favor de Deus. E por último, e para fecharmos, terceiro princípio e último, é fé. O poder da fé. Mateus 14, 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
por sobre as águas. Se algo que nós precisamos para atrair o favor de Deus é sermos movidos por fé. Olha aqui para mim, queridos. Nós precisamos nos mover em fé. Nós precisamos trazer à existência aquilo que no plano físico ainda não existe. Nós precisamos viver o Deus do impossível. Nós precisamos viver, o Deus do impossível precisa se tornar uma realidade prática na nossa vida todos os dias. Nós precisamos disso, nós precisamos viver infinitamente mais todos os dias. Todos os dias. A grande verdade, queridos, é que nós precisamos de uma fé provocativa. Diga, fé provocativa. Você acha que andar sobre as águas era a ideia de Jesus para Pedro? Me diga, era a ideia de Jesus para Pedro? Claro que não. O que Pedro fez? Pedro provocou. Jesus vinha andando sobre as águas, tarde da noite, e todo mundo apavorado, e de repente Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, permita eu ir ter contigo. Foi Pedro que provocou o milagre. E tem um monte de gente que mete o pau em Pedro. Ah, mas Pedro, uma fé boa, mas uma fé de pouca duração. E você talvez não teria fé nem de sair do barco, meu irmão. Não teria fé nem de falar para Jesus: Jesus, deixa eu dar uma voltinha aí fora. Mas Pedro não, Pedro era ousado. Gente, Deus quer gente ousada. E Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor, faz eu ir até o Senhor. O que Jesus falou? Vem. Você tem fé para isso? Bora. Desce do barco. E a Bíblia diz que Pedro então desce do barco, começa a andar sobre as águas. Mas aquilo foi tão incrível que Pedro então ele tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Mas aquele homem andou sobre as águas. Queridos, aquele homem, ele fez o que muitas vezes nós não faríamos. Nós precisamos começar a ter uma fé provocativa. Nós precisamos começar a mover as águas. Nós precisamos começar a viver o impossível de Deus. Às vezes, queridos, estamos falando, cantando, adorando, falando tanto do Deus do impossível, mas nós estamos aí dependendo dos políticos, dependendo dos homens, dependendo do governo, dependendo de tantas coisas, e os milagres parece que não acontecem em nossas vidas, porque nós somos muito racionais no campo da fé. Eu quero que o ministério de louvor venha aqui à frente. Nós nos tornamos pessoas racionais, pessoas medrosas, pessoas que pararam de agir em fé, pessoas que perderam a visão. Ontem o Espírito Santo começou a me incomodar e dizer: olha, você já teve muito mais visão, você já foi muito mais ousado, você já fez muito mais. Eu falei: é verdade. É verdade. Nós precisamos, queridos, ser uma igreja com uma fé provocativa. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que precisa acontecer na sua casa? Começa a provocar essa fé. E quando o Senhor começou a ministrar isso no meu espírito ontem, eu disse: Senhor, eu vou mudar. Eu vou voltar a ser aquele homem de fé, aquele homem de visão, aquele homem que sempre olhou para coisas grandes e sonhou com coisas grandes e viveu essa realidade. Às vezes, queridos, os problemas do dia a dia, às vezes as dificuldades do dia a dia nos roubam, mas eu quero declarar nesta manhã: tudo isso está por terra em nome de Jesus. Nós vamos viver esta realidade espiritual, nós vamos voltar para o centro do propósito de Deus, nós teremos uma fé provocativa e vamos viver os milagres dos céus na terra. Nós somos sobrenatural. Olha para o teu irmão e fala: eu sou sobrenatural, meu irmão. Ah, nós estamos no mundo natural, mas o Evangelho de Cristo é sobrenatural. E o sobrenatural se torna natural, mas é sobrenatural. E nesta manhã eu quero provocar a tua fé. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a orar, queridos. E Deus vai começar a mover este lugar. Deus vai começar a mover a sua vida. Talvez você entrou aqui, meu irmão, cabisbaixo. Talvez você entrou aqui cheio de derrotas. Talvez você entrou aqui cheio de frustrações. Mas você não vai sair daqui da mesma forma.
Talvez você entrou aqui enfermo e você vai sair daqui curado. Talvez você entrou aqui com uma crise financeira e hoje a provisão do céu virá sobre a sua vida, porque toda visão é acompanhada da provisão. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre do Senhor, e nós vamos começar a provocar este milagre. Senhor, faça-me e ter contigo. E Jesus só disse: então Pedro, vem, vem, vem. Qual é o milagre que você precisa hoje? Vem. Qual é o milagre que você quer hoje? Qual é o milagre, o que precisa acontecer na sua vida hoje? Talvez, meu irmão, uma enfermidade tenha assolado a sua vida, mas hoje nós vamos dar um comando para esta enfermidade: saia. Jesus, Ele não pede licença para a morte quando Ele chama Lázaro para fora. Jesus não pede licença para a tempestade quando Ele fala com o vento: vento, aquieta. Jesus não pede licença para a fome quando Ele alimenta mais de 5.000 homens e mulheres com pães e peixes. Ele simplesmente fez, Ele simplesmente fez, Ele simplesmente falou, Ele simplesmente determinou. Quando Deus criou tudo, Ele disse: haja luz, e houve luz. Quando Ele disse haja luz, houve luz. E eu quero declarar que hoje, meu irmão, você vai abrir os seus lábios e coisas vão começar a acontecer neste lugar. Comece a orar, comece a abrir a sua boca, comece a clamar a Deus, comece a clamar ao Senhor. Eu não vou te chamar para vir no altar, mas eu quero declarar milagres de Deus vão começar a acontecer no meio da igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caroços começam a desaparecer agora. Caroços, eu dou um comando no nome de Jesus: desapareça agora. Enfermidade, saia agora, em nome de Jesus. Câncer, eu te ordeno, saia agora, em nome de Jesus. Coluna, se endireite agora, agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade que assola o teu corpo, toda enfermidade que assola o teu corpo, eu estou dando um comando agora e ordenando: saia, saia, saia agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Crises financeiras, em nome de Jesus, eu te dou um comando agora: saia. O princípio da honra será estabelecido neste lugar, e nós vamos viver esse princípio nesta noite, nesta manhã. Por isso agora, você que está vivendo crises financeiras, você que precisa do favor de Deus, começa a viver milagres agora. Erga a tua voz, erga a tua voz, começa a falar qual é o milagre. Qual é o milagre que você recebe agora? Comece agora a orar, comece a clamar ao Senhor. Deus vai levantar profetas agora que vão colocar as mãos sobre você, e milagres vão começar a acontecer neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.